Gostaria de me apresentar. Meu nome é Guilherme, eu sou coordenador aqui da Racá. Bom, primeiramente agradecer também a presença de todos. Gostaria de ir para também, a gente tem uma manhã cheia com conteúdo muito, muito rico, então não gostaria de extrapolar aí o nosso time box, que está previsto aí até umas 11h30, enfim. Gostaria já de começar convidando o Fernando Paraíso, nosso coordenador do time de inovação e sustentabilidade, para dar uma palavrinha para a gente, falar um pouquinho dos temas correlatos, que para a gente aqui é muito rico. Fernando, por favor. Obrigado, Guilherme. Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um evento aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Como o Guilherme comentou, sou Fernando Paraíso, trabalho na área de inovação e sustentabilidade da Câmara. Pela ligação desse tema, achei bacana participar rapidinho aqui da abertura do evento, só para contar para vocês um pouco do que a Câmara tem feito, né, nessas temáticas. Talvez não seja uma novidade para alguns que estão aqui, mas a Câmara já tem uma área de inovação há 10 anos e, a partir desse ano, por conta da conexão do tema sustentabilidade com o tema inovação, a gente acabou unificando as duas áreas. Agora a gente conta com um departamento de inovação e sustentabilidade. Isso muito porque a gente entende que, pela conexão dos dois temas e as organizações que têm uma preocupação com o futuro dos seus próprios negócios, tanto seja da parte de produto ou até mesmo da parte de serviço, cultura, ou olhando também para a sociedade, esses temas têm que estar conectados. E nós, como Câmara, temos como objetivo, dentro desse departamento, promover atividades para apoiar as empresas associadas a conseguirem desenvolver projetos nesses temas. A gente conta com 2 comitês aqui no departamento, um com olhar para a inovação e outro para a sustentabilidade, e todas as atividades que vocês acompanham da Câmara, seja os programas de aceleração, grupos de trabalho e até outros projetos que surgem ao longo do ano, tudo isso passa por esses comitês, tem a validação dos executivos que entendem o que o mercado demanda para a gente conseguir preparar isso para vocês. Então, convido a todos que têm interesse no assunto a entrar no nosso site, acompanhar os projetos que a gente tem feito e desejar aí para vocês um ótimo evento. Então, passo a bola aí para o Vinícius e para a Luciana, que são aí os líderes aí da parte do nosso tendências em marketing, para se apresentarem. Devolvo para você também, Guilherme. Obrigado, pessoal. Maravilha. Então, acho que passando aqui, matando no peito essa bola e já jogando para os coordenadores desse grupo do Tendências de Marketing, que tem como proposta trazer os temas mais quentes, que tem atuais, contemporâneos aí do mercado. Passo, então, para a Luciana e para o Vinícius, por favor. Maravilha, Guilherme, super obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, acho que tanto eu como o Vinícius gostaríamos aí de agradecer à Câmara pela oportunidade de manter esse grupo firme, forte, atuante. A todo mundo que está participando também, isso é super importante para a gente. Vou rapidamente me apresentar. Para quem não me conhece, sou a Luciana, eu trabalho na Voit, uma das empresas associadas à Câmara, e junto aí com o Vinícius, a gente coordena esse grupo, inclusive por interesses pessoais, né? Nos temas de marketing. Hoje, sem dúvida, acho que foi muito bem falado aí, o tema ESG é um tema que tem sido muito falado nas empresas. Eu acho que no mundo pós-pandêmico, vivendo um momento de guerra, vivendo, enfim, diversas situações, a gente tem falado muito sobre essa questão da imagem, e isso reflete diretamente aí no nosso mundo do marketing, né? E nós trouxemos aí 2 especialistas de grandes empresas para falar um pouquinho para a gente, e a gente discutir aqui um pouquinho os momentos em cada empresa, né? Não tenho dúvida que a gente tem momentos diferentes. Então, eu quero apresentar o Marcos Andrade, agradecer a presença dele também.
O Marcos, ele é gerente de marketing de produto na Mercedes-Benz, tem mais de 25 anos de experiência na Mercedes, em veículos comerciais. A gente conversou bastante aí, ele vai trazer uma grande experiência, porque isso não envolve só a marca, né? Mas ele fala também do produto. Então, essa área de mobilidade tem sido bastante impactada pela questão do ESG também, né? Então, Marcos, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e passo a palavra aí para o Vinícius também. Obrigado, Luciano. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou o Vinícius da IFM, faço parte desse grupo da HK de Tendências, e essa é a nossa iniciativa, né, de trazer sempre novidades, informações, assuntos quentes, e sempre fazer com que vocês participem e tentem levar isso para dentro de vocês, né, da casa de vocês, com outros olhos. Então, eu espero que vocês saiam daqui com muito conteúdo rico, porque são 2 executivos com muitos anos de experiência e vão poder falar muita coisa sobre o tema, tá? A primeira apresentação vai ser do Alberto Abdu. Ele é um executivo que trabalha na Bosch há mais de 27 anos, e ele é responsável pela área de sustentabilidade e segurança corporativa. Eu sei que o Alberto tem uma série como se diz, tem um currículo muito grande, então eu vou deixar para que ele mesmo se apresente, né, para que eu não cometa gafes aqui, tá bom, Alberto? E agradeço aí pela sua participação e pela sua apresentação. Alberto, fale um pouquinho de você e fique à vontade aí para começar com a apresentação. Obrigado, Vinícius, obrigado à Câmara, né, por esse convite, essa oportunidade. Eu sou membro do Comitê de Sustentabilidade da HK, né, então para mim é um prazer dividir toda essa jornada nossa do ESG, e eu estou responsável por essa estrutura há praticamente 2 anos e meio, mas já passei por várias outras áreas aqui da empresa ao longo desse tempo. Mas eu acho que o que eu realmente trago é essa experiência, essa vivência de área de vendas, da área de engenharia, da área de produção. Então, isso tudo trouxe uma bagagem que me ajuda muito a conhecer de uma forma mais sistêmica o que a gente fala quando a gente fala de sustentabilidade, do âmbito social e também do âmbito de governança. Então, dessa forma, eu preparei uma apresentação. Eu vou tirar aqui o vídeo para não atrapalhar. Oi, preciso de um socorro seu aqui. Me conta assim. E compartilhar com vocês aí a apresentação, se vocês dizem quando tiverem, tá? Acho que enquanto o Alberto sobe a apresentação, vou pedir aquele lembrete, né, de mutarem os microfones, enfim, pelo menos nessa parte das apresentações. Teremos uma parte de perguntas, então se vocês puderem nos ajudar nesse controle, enfim, muito obrigado. Alberto, por favor. Vocês veem a minha apresentação, Guilherme? Vejo naquele formatinho do PowerPoint, não necessariamente na apresentação em si. Tá. Ah, não está apresentando com modo de apresentação, não? Perfeito, não. Não? Estranho. Deixa eu ver o que eu faço aqui, então, para configurar como apresentação. Só um minuto. Permitir. Veja se agora foi. Foi sim, Alberto. Obrigado. Ok. Desculpa aí, não estamos acostumados aqui com o Zoom, né? Bem, então, antes de tudo, eu queria também agradecer aí ao Marcos, né? Pois a Mercedes é um dos nossos clientes mais importantes no mundo, né? E eles nos apoiam muito aí nessa jornada de ESG. Falar de sustentabilidade e das nossas ações sociais na Bosch não é nada novo, como o nosso próprio moto diz, né? Nós falamos de tecnologia para a vida, Invented for Life, e o que resolvemos foi estruturar aqui as nossas ações via o Comitê Regional de ESG, que contempla 11 países, da Costa Rica até o Uruguai, e 39 sites, desde sites produtivos até escritórios de vendas. Nós temos, então, um comitê central, composto pelo nosso CEO aqui, o Gaston,
e mais 5 componentes das áreas legal, IHS, comunicação e RH. Obviamente, também a gente tem um time estendido, né, que é demandado conforme cada pilar do ESG, e dessa forma nós temos como os principais objetivos fortalecer a governança, a sustentabilidade e temas sociais, garantir que esses objetivos, os principais resultados sejam amplamente conhecidos, mensuráveis e rastreáveis, né, por todos, promover o ESG em toda a cadeia de valor, claro, para a sociedade, e a gente realiza também constante benchmarks e troca de boas práticas. Muito do que vocês vão ver aqui foi resultado de grandes empresas também, como posso citar aqui, 3M, Tetra Pak, que a gente fez vários benchmarking com eles para chegar nessa maturidade que a gente chegou. Bem, como que a gente define a estratégia de ESG aqui para nós? Nós combinamos abordagens muito conhecidas no mercado, né, e a definição de ESG para a gente chegar ao que a gente estabelece como missão e visão de sustentabilidade 2025 para a Bosch, ou o que a gente chama de novas dimensões de sustentabilidade 2025. E a gente determina com isso que queremos agir onde for mais benéfico para o meio ambiente e também para a sociedade. Essas novas dimensões de sustentabilidade são basicamente a nossa bússola para nossos objetivos e resultados do ESG, e em 6 grandes aspectos, né? A gente chama de diamante aí do ESG. Desde aspectos muito conhecidos do ponto de vista técnico e de sustentabilidade, como proteção do clima, escassez e qualidade da água, saúde e segurança, até dimensões muito voltadas ao social, como a própria economia circular, os direitos humanos, a promoção social, a diversidade, equidade e inclusão. Mas aí a gente faz uma pergunta, né? Como que o ESG pode apoiar a Bosch a alcançar esses objetivos e resultados ligados às nossas dimensões de sustentabilidade? Bem, para cada uma dessas 6 dimensões anteriormente descritas aí, nós definimos o que vocês conhecem como OKRs, né? Os objetivos e os resultados chaves. Esse momento que a gente está vivendo agora ainda é um momento de construção disso tudo, né? Mas isso nos trouxe a clareza do quanto a gente faz em todas essas dimensões, mas que, de alguma forma, a gente não mede de forma correta, não divulga de forma estruturada, tanto interno quanto externamente. Desde as dimensões mais técnicas, né, como proteção do clima, onde nós temos metas muito claras, como o atingimento de neutralidade de CO2 desde 2020, né? Nós somos carbono neutro em todos os nossos mais de 400 sites ao redor do mundo, até a redução de emissões no escopo 3, né, até 2030, que a gente fala aí numa meta de 15%, uma meta interna. Isso também vale da mesma forma, né, tecnicamente, para a água, né, ou seja, a escassez de água e a qualidade de água. Isso é muito importante também para nós, mas de uma forma bastante mensurável. E aí a gente parte, por exemplo, para a dimensão de economia circular, onde nós temos muitas ações aí estratégicas e mesmo regulatórias que a gente cumpre de forma muito exemplar, né, como logística reversa dos nossos produtos e embalagens, né, vocês veem alguns desses números, além, é claro, de todas as nossas metas de aterro zero, em que falamos aí com um certo orgulho que até 2025 todas as nossas plantas produtivas elas serão aterro zero. Hoje já temos as grandes plantas como Campinas, Curitiba, Sorocaba. E, além disso, a gente identifica aí a oportunidade de iniciativas de, por exemplo, criar um processo sustentável e rentável de disposição e reciclagem de sucatas, né? Então, isso abrange esse pilar de economia circular. E aí a gente entra no âmbito social. E aqui também é impressionante a quantidade de ações estratégicas que a gente faz, desde metas para gênero, para PCDs, para grupos étnicos, LGBTQIAP+, e até mesmo o nosso Instituto Robert Bosch. Nós aqui não estamos apresentando os KRs, né, os números, visando aí assegurar as leis de LGPD
mas eles estão também claramente definidos. A dimensão de direitos humanos, ela possui uma multidisciplinaridade muito grande, né? Para atender todos os OKRs que vocês aí estão vendo ligados à reputação do nosso relatório mundial de sustentabilidade, o nosso relatório regional, os atendimentos, né, às normas e leis, e não menos importante, como que a gente traz os nossos fornecedores para essa nossa jornada de ESG. Bem, por fim, a última dimensão, e muito conhecida por todos nós, é a saúde e segurança. Mas aqui a gente não traz só a visão da saúde e segurança do trabalho, né? Mas também a segurança financeira e a nossa saúde emocional, de como a gente trata todo esse tema. E como que a gente faz a governança de toda essa estratégia, objetivo e resultados? A gente tem uma documentação e uma revisão dessa política de atuação do Steering Comitê constante. Ele se reúne todos os meses, o Steering se reúne e de 3 em 3 meses se reúne com a alta gestão. A gente tem uma alta conscientização e engajamento também da alta gestão. Nós temos os nossos processos de auditorias internas e externas, estrutura de times de gestão de crise, gerenciamento de KPIs. Então, dessa forma, a gente tem praticado a governança. E aí a gente chega no tema do nosso fórum aqui, né? Como que a Bosch pode alavancar os seus negócios por meio do ESG? E aqui a gente traz alguns dos resultados já obtidos, mas vale lembrar que nós falamos aqui de um modelo B2B, né, que é bem distinto do modelo das montadoras que prioriza o B2C. A gente vai ouvir depois a visão do Marcos, vocês veem como que as coisas se ligam, mas têm as suas nuances estratégicas. Então, nós recebemos aí prêmios de sustentabilidade de clientes, a gente tem a honra de participar de fóruns em entidades técnicas e sociais como a HK. A gente cumpre aí as metas claras e restritas em relação a ESG, que são decisivas para a aquisição dos nossos novos negócios. Nós participamos aí como membros dos comitês de ESG dos nossos clientes e também temos estabelecido parcerias com clientes, né, com clientes chaves aí para nós e players do mercado para inovação no desenvolvimento de produto com foco em ESG. A gente tem muito mais informação, como eu tinha um tempo bem restrito aqui para poder passar a mensagem. Nós temos um site, né? É só entrar no www.bosch.com e lá ir para a sustentabilidade, vocês vão poder olhar todos os nossos facts and figures, as histórias de sucesso que a gente tem. O Instituto Robert Bosch está lá, a nossa geração de energia fotovoltaica nas nossas plantas, toda essa parte de neutralidade, as ações sociais. Então, vocês fiquem à vontade. E eu deixo aqui, por fim, aí o meu contato para que, caso vocês queiram, a gente possa estender mais esse assunto. Então, essa é a nossa visão, missão e jornada de ESG, que a gente tem muito orgulho aí de compartilhar com vocês aí em 5, 6 minutos aí. É isso da minha parte, pessoal. Obrigado. Não, eu estava apresentando o evento. Eu não consegui... Maravilha, nem Alberto. nada, eu vi. Obrigada. Super obrigada aí pela sua apresentação. Como é interessante, né? Às vezes parece, você falou, né? São 5 minutinhos para apresentar tudo, é um mundo gigante, né? Entre site, conversa com o cliente, como fazer essa promoção. E você trouxe um olhar bem interessante aí para a gente do B2B. Muitas empresas associadas à Câmara atuam no B2B, assim como a Voit, né? Então, a gente tem esse olhar para interno, né, para dentro de como posicionar a marca com relação a esse tema ESG, mas a gente tem também o outro lado, que o Marcos aí da Mercedes vai trazer para a gente, como trazer o tema, a questão da governança, do ESG, para o mercado e essa visão, né, para o posicionamento do produto. Marcos, novamente, muito obrigada. Se você quiser também complementar um pouquinho das informações que eu dei lá no começo, agradecemos aí novamente a sua participação e, por favor, fique à vontade. Obrigado, Luciana. Eu agradeço o convite de participar. Acho que esse é um tema super
super na moda. Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco gripado, então está um pouco difícil de falar, mas essa é a vantagem do online, né? Que a gente pode, mesmo assim, a gente pode participar, então acho que essa é uma vantagem grande. Enfim, falando um pouquinho da Mercedes, da minha posição, e acho que mais ou menos na linha do que você introduziu, Luciana, acho que é interessante ver que a Mercedes, até o final do ano passado, era uma empresa, ou a Mercedes-Benz Caminhões, né? Era uma empresa dentro de um grupo muito grande, que era o grupo Daimler, onde a parte de automóvel era o que puxava o tema, né? A partir do final do ano passado, a gente foi dividido, a gente foi criada a Daimler Trucks, e aí a importância da Mercedes como caminhão se tornou muito maior, a importância da Mercedes aqui no Brasil se tornou muito maior, né? Então, acho que esse é um primeiro evento muito interessante que aconteceu no final do ano passado, que mudou muita coisa. E mudou até a necessidade da gente se comunicar com o mercado de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, tomar muito mais cuidado com a comunicação, porque agora a gente fala diretamente, primeiro, com os nossos consumidores, diretamente com quem compra efetivamente um caminhão, quem compra efetivamente um ônibus, e também com o mercado financeiro. Então, esse é um aprendizado grande que a gente está tendo. Quer dizer, cada vez que a gente se comunica para fora, a gente tem que se preocupar. No passado, a gente era uma gotinha de água no oceano. Agora a gente se tornou uma parte super relevante de uma nova organização. Então eu vou mostrar aqui uma pequena apresentação que a gente tem sobre esse tema para ilustrar um pouco o que a gente tem feito. Talvez uma primeira mensagem importante é que eu acho que como toda empresa alemã, a gente sempre fez muita coisa ligado a esses temas de ESG. Então, a gente fala muito hoje, isso se tornou quase que uma moda, falar sobre ESG, mas, na verdade, a Mercedes sempre teve muitas ações ligadas a isso e a gente simplesmente não comunicava para fora, ou a gente talvez não desse a importância necessária para passar isso para os nossos clientes, ou a gente talvez não enxergava que isso era um ponto fundamental para os nossos clientes e para os nossos investidores. Nos últimos anos, isso se tornou cada vez mais fundamental, então a gente passou justamente a ter uma preocupação maior em comunicar isso também para fora, né? Qual que é o primeiro ponto para como fazer, então, essa comunicação para fora? A gente criou uma campanha que a gente está chamando de Caminhos para um Novo Mundo, onde a gente procura justamente unir, olhar a gente definiu 6 tripés, depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe neles, mas como que a gente, então, dentro dessa sigla ESG, a gente usa como um guarda-chuva e comunica para o nosso público o que a gente tem feito. Então, eu vou passar um vídeo rapidamente para vocês que ilustra um pouquinho dessa campanha que a gente iniciou no finalzinho do ano passado. Tem horas que parece que o mundo está de cabeça para baixo, que o planeta está fora do eixo. A vontade é gritar: pare o mundo que eu quero descer. Mas não existe outra terra. Por isso, a Mercedes-Benz quer ajudar a descobrir um caminho melhor, mais ecológico, mais inclusivo, mais justo. Caminhos para um novo mundo. São diversas iniciativas pela sustentabilidade em todas as unidades e áreas de atuação da Mercedes-Benz. Sim, existe um caminho. Tem horas que parece que o mundo está... Passar para o próximo. Então, quais são aqueles pilares que eu comentei que a gente possui dentro do nosso ramo de atividade que sustentam esse tema do ESG? Primeiro, a redução de emissão. E aí, claramente, como a gente é produtor de veículo, isso é um tema fundamental. E aqui um paralelo, talvez, uma coisa muito interessante, quando você fala de redução de emissão de veículo a diesel, a gente fala de uma forma super ampla. Então, a gente sempre se preocupou muito com todos os temas de emissão. Quer dizer, redução de material particulado, redução de NOx, redução de hidrocarbonetos como um todo. E, na verdade, nos últimos anos, houve um foco muito grande em CO2. Mas quando a gente fala de redução de emissão, a gente tem que pensar muito mais do que CO2. Então, a gente claramente se preocupa com esses outros substâncias que
no passado foram grandes vilões. Acho que a indústria de caminhão sempre foi vista como talvez um grande vilão na emissão, especialmente de material particulado, né? A gente via sempre as imagens da fumaça preta no caminhão, e aquilo sempre é algo que nos perturbava bastante. A gente teve uma evolução muito grande, até do ponto de vista de legislação, para contornar esse tema e reduzir muito a emissão de material particulado. E a gente sempre trabalhou nisso, com novas tecnologias, com motores mais modernos, motores eletrônicos, uma série de tecnologias que foram sendo incorporadas nos caminhões para reduzir drasticamente a quantidade de emissão de material particulado. Recentemente veio o tema CO2 à tona, agora com a COP26 a gente está falando de metano, então são caminhos que a gente tem que seguir, mas obviamente pensando sempre no todo, e não só no foco específico do CO2. Economia circular, aqui a gente tem uma preocupação muito grande de reaproveitamento, e a gente criou algumas áreas que cuidam justamente de comprar motores, por exemplo, né, motores antigos, remanufaturarem e venderem esses motores de volta para a sociedade. A gente já faz isso com motores, com caixas de transmissão, com componentes menores. Isso é algo que é bem interessante, porque do ponto de vista de sustentabilidade econômica para a empresa, é uma atividade a mais. Então, acho que é legal também falar de sustentabilidade. Muitas vezes não é só sustentabilidade ambiental, que a gente sempre associa quando fala sustentabilidade, a gente acha que é sustentabilidade ambiental, mas é justamente tentar unir as duas coisas. Quer dizer, a gente tentar unir uma sustentabilidade ambiental com uma sustentabilidade do negócio também. Eu acho que esse tema da economia circular é muito importante nesse aspecto. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está dando um benefício para o meio ambiente, um benefício para a sociedade, você também gerou um negócio novo para a nossa empresa, que acaba sustentando o nosso negócio. Então, acho que esse é um ótimo exemplo. A gente tem hoje uma pequena planta em Campinas que faz justamente toda a remanufatura de componentes e revende no mercado. Outro ponto fundamental, que é aqui muito ligado à parte de mobilidade urbana e mobilidade de pessoas, é trabalhar para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Eu acho que a gente, como produtor de ônibus, a gente tem um papel fundamental, passa também pela emissão, mas passa por diversas outras tecnologias. Quer dizer, você fazer ônibus que tenham agilidade, ônibus que consigam cumprir com o transporte de um volume de pessoas adequado, no tempo certo, que estejam conectados, que consigam suportar o operador a oferecer um serviço de boa qualidade para os passageiros. Sempre lembrando que transportar carga é diferente de transportar pessoas, né? Acho que transportar pessoas tem um cuidado especial, então a gente tem que ter consciência de que o mundo também está saindo de uma mobilidade onde se sonhava ter uma mobilidade individual, e você está tendo hoje uma mobilidade muito compartilhada entre diversos meios de transporte, conexão entre diversos meios de transporte. Então, as pessoas que muitas vezes, gente que nunca andou de ônibus no passado, passa a andar de ônibus, pessoas que andavam de ônibus passaram a andar de bicicleta. A gente tem que aprender a viver nesse mundo, né? Então, a gente precisa aprender a oferecer produtos que consigam conversar com diferentes públicos e consigam satisfazer as necessidades dos diferentes públicos. Depois, falando de segurança é um ponto que a gente coloca como prioridade. A gente tem um caminhão que a gente lançou recentemente, o novo Actros, que ele tem um foco gigante em segurança. Isso está muito ligado a novas tecnologias de identificação e prevenção de acidente. Então, a gente tem uma visão de que a melhoria da qualidade de vida nas estradas passa por evitar acidente. Quer dizer, a gente não quer minimizar o impacto do acidente, isso faz parte também do processo, mas o mais importante é evitar acidente. Com isso, é você reduzir a quantidade de mortes, né? Então, isso conversa muito com a parte social aí do tema do ESG, que é você justamente ter a meta de ter acidente zero, morte zero nas estradas. E isso passa por uma série de equipamentos de segurança. Isso tem tido uma evolução muito grande. Isso passa por veículos autônomos, que ao contrário do que muita gente pensa, fala, puxa, um veículo autônomo vai causar mais acidente. Mas não. O objetivo do veículo autônomo, quando obviamente for introduzido em larga escala, é evitar acidente, é reduzir a quantidade de mortes nas estradas. Depois tem outros pontos muito interessantes que estão ligados à parte de governança, que é a gestão de dados e conectividade. A gente tem cada vez mais veículos conectados, ou seja, a gente tem cada vez mais informações dos clientes e das pessoas que interagem com a gente à nossa disposição.
só que a gente tem que ter uma governança disso, a gente tem que fazer isso de forma muito responsável e tratar esses dados de forma muito, muito correta. E para isso a gente também tem uma governança muito restrita em relação a como tratar tudo isso. E depois, ao respeito aos direitos humanos, eu acho que isso faz parte de uma abordagem que passa pelos nossos funcionários, mas passa também com todo o público com quem a gente interage, sejam clientes, sejam não clientes, ou seja a sociedade como um todo. Vou agilizar aqui um pouquinho. Bom, falando do ponto de vista, só alguns exemplos, eu já dei alguns, mas alguns exemplos da parte de meio ambiente. Então, primeiro, redução de emissão, a gente já tem um ônibus elétrico, um caminhão elétrico, não aqui no Brasil, a gente tem um caminhão elétrico na Europa, provavelmente em breve ele vem aqui para o Brasil. O que a gente começou no Brasil é com o ônibus elétrico, então o ônibus elétrico a gente lançou recentemente. A gente investiu muito na nossa linha de produção para ter uma linha de produção mais eficiente. A gente tem uma fazenda urbana instalada dentro da nossa planta em São Bernardo do Campo, que oferece diretamente alimento para nosso restaurante. A gente tem a economia circular, que eu já comentei, com a linha Renove, que faz a remanufatura de componentes. Olhando um pouquinho a parte social, a gente tem feito muita coisa, desde a época da pandemia, por exemplo, onde a gente fez até em cooperação aí junto com a HK, a gente criou a unidade móvel de saúde, a gente teve o ônibus de vacinação, foram ações para levar saúde, vacinação e tratamento para as populações mais carentes. A gente tem um foco muito grande na mulher motorista, cada vez mais mulheres dirigem caminhão e ônibus, a gente tem um foco muito grande para fazer as pessoas se lembrarem, nesse mundo que é tão machista, as pessoas se lembrarem que há mulheres que dirigem e que tem que ter infraestrutura e condições de dirigirem nas estradas brasileiras. A gente tem trabalhos muito fortes de diversidade e inclusão dentro da nossa fábrica e a gente tem projetos sociais no entorno também, apoiando o entorno da fábrica de São Bernardo. Vamos ver agora um pequeno vídeo também sobre diversidade. Então, esse é um foco gigante que a gente tem colocado de tratar pessoas como pessoas, né? Então, tratar as pessoas da melhor forma possível. Isso tudo faz parte de uma governança muito forte, que é esse outro tema aqui, que passa também pelo olhar toda essa quantidade gigante que a gente tem de dados de clientes, de pessoas que interagem com a gente, dos próprios funcionários, e como você faz a gestão e a governança de todos esses dados dentro da empresa. Então, gente, basicamente aí, acho que também o tempo aqui é mais ou menos curto, mas eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para a gente conversar, né, e bater um papo aí, dividindo um pouquinho mais a nossa experiência. Essa foi só uma introdução. Excelente. Obrigado, Marcos e Alberto, pelas apresentações. Como vocês falaram, acho que agora é um espaço aberto aqui para as perguntas, mas também a gente já tem algumas perguntas aqui para tentar entender um pouco melhor de vocês. Eu gostaria que os dois comentassem, tá? Pode ser você primeiro, Marcos, e depois na sequência o Alberto.
mas o que a gente vê aqui, né, até quando a gente iniciou a busca desse tema para trazer aqui na HK, a gente notou que o ESG ele tem ganhado cada vez mais espaço e as empresas estão olhando mais para isso. E eu queria saber como vocês usam esse tema, o ESG, norteando a confecção dos produtos ou das soluções de vocês. E como que vocês acompanham os resultados, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esses pontos, tá? Eu acho que no nosso caso, a gente trata diretamente com clientes finais, né? Então, a gente produz um veículo e a gente trata com o cliente final. Então, a gente tem muito claro a expectativa de cada cliente, né? O que o cliente deseja. Então, a gente faz muito acompanhamento, através de pesquisa, através de conversa. E clientes são dois tipos, né? A gente tem o cliente que é o embarcador, ou seja, aquele que contrata o transporte, mas não necessariamente diretamente ele compra o caminhão, e o próprio transportador que compra o caminhão. E também aqui é uma coisa interessante, eu comento sempre, que a gente tem que sempre lembrar que o Brasil ele é muito grande, né? Então, o Brasil é muito diverso. Então, quando a gente fala de cliente, a gente tem todos os tipos de cliente. Eu costumo sempre falar assim, que eu tenho o cliente que transporta feijão, cliente pragmático, que precisa levar alimento básico para uma população que está passando fome. E eu tenho um cliente que transporta cápsula de café, né, que é um produto de altíssimo valor agregado, cujos clientes finais dele também estão dispostos a pagar mais por 10 gramas de café. Né? Então, a gente também tem que aprender a lidar com esses clientes e levar as mensagens, quando a gente trata de ESG, a gente tem que aprender a levar as mensagens corretas para esse cliente final, né? Entendendo a realidade dele. Então, eu não posso tratar o cliente que carrega feijão da mesma forma que o cliente que carrega cápsula de café. Por quê? Porque senão você passa a mensagem errada. Você pode passar uma mensagem que você está totalmente desconectado com a realidade dele, né? Então, se eu vou conversar com o cliente do feijão e eu vou falar de caminhão do futuro, eu começo a falar de caminhão autônomo, caminhão a hidrogênio, ele vai falar assim, puxa, mas aonde que está esse cara? Né? E isso justamente não tem nada a ver com ESG, né? Então, eu não posso vender sonho. Eu tenho que enxergar a realidade dele e oferecer soluções que conversem com essa realidade. Né? E da mesma forma, o outro cliente. Eu tenho uma série de clientes que buscam a inovação, uma série de clientes com quem eu tenho que conversar. Então, eu dou um exemplo simples. Dentro da minha área, a gente tem uma área que é uma área de inovação, que está voltada justamente para conversar com esses clientes. E eu tenho uma outra área de pesquisa que conversa com os clientes em geral para entender as necessidades de cada um. E isso tudo entra nos nossos sistemas, nossa metodologia de trabalho, alimenta as nossas informações, é a base de desenvolvimento dos nossos produtos. E depois, no final, eu tenho que voltar isso de volta para o mercado e falar assim, olha, eu te escutei e essa é uma mensagem muito grande. A Mercedes tem falado sempre que um dos grandes motivadores, um dos grandes motos nossos é ouvir o cliente, que você tem que estar sempre aberto a ouvir. Não adianta você querer fazer algo porque é moda, né? Então, você vai ouvir o que ele precisa e aí você devolve isso para o mercado depois que você desenvolveu e produziu, você devolve isso para o mercado na linguagem que o cliente quer ouvir. Acho que isso é importante também. E é importante também diferenciar o que é um cliente final de um mercado financeiro. Uma coisa é você conversar com o mercado financeiro, e o ESG tem sido muito forte também na conversa com o mercado financeiro. Então, esse também é um aspecto importante, né? Como que eu vou levar as minhas ações e conversar com o mercado financeiro, conversar com os investidores, porque é um perfil diferente também. De certa forma, também é o meu cliente, né? É o cliente que compra a minha ação, né? Então, ele também tem um perfil, ele também precisa ouvir as minhas mensagens, só que eu preciso aprender a conversar com cada um. Então, eu acho que esse é o primeiro grande aprendizado, quer dizer, que você tem o ESG, talvez seja uma sigla com 3 palavrinhas, mas eu tenho que aprender a conversar com os diferentes clientes que eu tenho de uma forma a não parecer distante da realidade daquilo que ele quer ouvir. Acho que essa é a grande mensagem. Perfeito. Alberto, se você me permitir, só me dá um instantinho, porque aí eu já encaixo aqui as perguntas que são para o Marcos, tudo bem? Sem dúvida. Seguimos. E aí a gente já volta aí para você. Tem uma pergunta aqui do Brian para você, Marcos, se você poderia falar um pouco mais sobre essa equipe de pesquisa que você citou.
A gente criou essa supernova, ela está embaixo da minha estrutura e ela tem, nesse momento a gente tem um foco de sustentabilidade, que é discutir, olhar a realidade brasileira e enxergar o que é o futuro do caminhão no Brasil do ponto de vista de propulsão. Será que realmente vai ser elétrico? Será que é hidrogênio? Como que a gente pode usar o etanol? Como que a gente pode usar o biometano? Como que a gente pode usar outras alternativas? Porque, obviamente, quando a gente olha hoje, quem é o grande driver desses temas é a Europa, Estados Unidos, a tríade, né? Europa, Estados Unidos e Japão, que é uma realidade totalmente diferente da brasileira, por diversos aspectos. Então, um exemplo simples, eu acho que é a biomassa que existe no Brasil, que não existe na Europa. Então, você pode, talvez, usar essa biomassa de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente importar uma solução europeia. Então, essa equipe, um dos pilares é justamente esse, é olhar a realidade brasileira e buscar soluções que façam sentido para a realidade brasileira. Então, esse é um ponto. E o outro pilar é a automação. Então, a gente tem trabalhado muito, principalmente com automação, nesse momento em circuitos fechados. Então, a gente trabalha muito na agricultura, na cana a gente tem já histórias de sucesso muito grandes. A gente já tem, para vocês terem uma ideia, mais de 300 caminhões já vendidos em operação, que são veículos não totalmente autônomos, mas também é uma solução pragmática para o mercado brasileiro, adaptado para a realidade brasileira, que traz um aumento de produtividade gigantesco para o produtor brasileiro. Então, acho que a grande mérito dessa equipe é isso, é olhar o que existe no mundo, olhar a realidade brasileira e procurar esse match. Esse é o grande foco dessa equipe. Perfeito. Eu vou pedir agora, depois a gente tem mais perguntas, tá? Do Fernando, da Fernanda, da Emília, não esquecemos de vocês, tá? Eu vou deixar aqui a palavra agora para o Alberto, só para ele responder esse primeiro ponto, e aí a gente vai às perguntas de vocês, tá? Alberto, fique à vontade. Existe uma nuance muito grande, né, entre os dois ecossistemas, né? Então, tudo o que o Marcos fala do ponto de vista de segurança, de emissões, nós, na relação B2B, a gente é puxado, né, pelas montadoras, mas como pioneiros em tecnologia, a gente suporta todos esses grandes pilares aí das grandes montadoras. Eu estou falando aqui mais da parte automotiva, mas a gente tem as ferramentas elétricas, tem a parte industrial, os bens de consumo, mas mais para poder fazer um link com o que o Marcos está falando, né? Então, nós trabalhamos aí nos nossos produtos e serviços de maneira, não só produtos, mas também muitos serviços ao longo dos últimos anos, que demonstrem claramente esse nosso compromisso e o resultado que a gente tem com todas aquelas ações de ESG. Então, vai desde a garantia dos direitos humanos e relações comerciais, né? Isso é muito claro para nós. Esse desenvolvimento do produto e do serviço de uma forma que tenha o mínimo impacto ambiental durante todo o ciclo de vida, né? Desde o início do design até o end of line, né, do produto, o fim de vida do produto. Isso sempre totalmente atrelado ao ecossistema das grandes montadoras. Obviamente, como o nosso moto mesmo diz, produzir serviços e produtos que tragam cada vez mais qualidade de vida. Existe uma transparência muito grande com relação a quem adquire os nossos produtos e serviços, e hoje a gente tem buscado muito a área também de digitalização, né? Então a gente trabalha com serviços em digitalização, em inovação digital, as coisas têm mudado muito, isso também tem que ter todo esse pano de fundo da sustentabilidade e da parte social. E essa divulgação dos nossos objetivos e resultados frente aos pilares de ESG é uma coisa um pouco mais simples para nós, porque como nós somos uma empresa de capital fechado, né, nós não temos obrigação de fazer essa divulgação para o mercado, mas sim a gente mantém essa transparência com todos os nossos clientes e nossos parceiros. Então, do ponto de vista geral, a gente tem sido muito pioneiro nesses temas, né, e da maneira como a gente desenvolve cada um dos produtos, e aí vai desde o sistema de controle de tração, que é usado nos caminhões, a parte autônoma, todos os sensores
de gestão autônoma de veículos passam de uma forma ou de outra pela nossa mão, né? Toda a parte de desenvolvimento de software, estacionamento, manobra autônoma. Então, é muita coisa que hoje as montadoras demandam e que nós, de uma certa forma, atendemos sempre com esse foco na sustentabilidade e na parte social. Eu não foquei muito na apresentação nos exemplos, mas é muito bacana ver isso tudo que a Mercedes está fazendo, é muito atrelado ao que a gente faz também, do ponto de vista, por exemplo, das nossas ferramentas elétricas, da gente ter 100% dessas ferramentas elétricas retornando para nós, para que a gente possa dar o descarte correto a elas. Inclusive, ferramentas que não são da nossa linha de produção voltam para nós, não são Bosch, né? Voltam para nós e a gente dá o descarte correto quando esse provedor de serviço utiliza várias marcas e tudo mais. Então, a gente tem esse compromisso muito grande, até mesmo quando a gente quase chega a falar de uma relação B2C. É isso da nossa parte. Excelente, obrigado. Eu tenho aqui, deixa eu ver, algumas perguntas, tá? E eu estou conversando aqui em paralelo com o Guilherme e com a Luciana. A sugestão é que a gente siga um pouco agora com as perguntas, tá? E depois a gente volta com os pontos de discussão. São perguntas muito boas, tá? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Fernando, ele diz o seguinte, ele agradece a apresentação de vocês, né? E faz a seguinte pergunta para vocês dois, tá? E aí podemos começar com você, Alberto. A pergunta é: como é realizada a gestão das informações de desempenho e elaboração dos relatórios ESG? Possuem alguma ferramenta de gestão integrada ou ainda são utilizadas diversos sistemas, até planilhas em Excel? Realmente, hoje é um desafio, né? Como que vocês fazem a gestão disso? A criação do comitê de ESG, por incrível que pareça, a primeira região que criou esse comitê foi a América Latina. Todas as outras regiões, elas ainda estão baseadas no relatório de sustentabilidade, né? E quando vocês abrem o nosso relatório de sustentabilidade, ele abrange o social, a governança, mas o nome é o relatório de sustentabilidade. Para esse relatório de sustentabilidade, a gente tem ferramentas muito completas. Eu vou dar o exemplo de neutralidade de CO2. Né? Você imagina o que é garantir a neutralidade de CO2 do escopo 1 e 2 desde 2020 em mais de 400 sites ao redor do mundo, e aí com todas as variantes que vocês conhecem. Então, a gente tem um sistema via o Enablon, né? E aí o Enablon é a base para apontamento de toda a comprovação, de toda a certificação da nossa neutralidade, e com base no Enablon, aí a gente expurga isso com toda... Nós temos uma área de automação muito importante, de robotização de bots, de integração dos sistemas, e a gente consegue trazer esses números para o relatório de uma forma digital. Isso quando a gente fala, então, da parte de neutralidade, isso é muito, muito robusto e muito automatizado. Quando a gente fala do comitê em si, do ESG, como a gente está trazendo esses OKRs, né, para a visão empresarial, já que a gente não precisa reportar isso para o mercado, nós definimos captar, por exemplo, do Enablon, tudo que é a parte de neutralidade, e toda a parte social, o RH tem um sistema chamado HR Global, que também puxa todas as informações de diversidade, nossas metas de mulheres na liderança, de qualidade salarial, inclusão de etnia, isso tudo tem um sistema, e agora o que nós estamos fazendo, nós estamos pegando o Power BI e junto com bots e automação, a gente está apontando para todos esses sistemas, e a gente vai ter esse reporte final regional, né? Não só mais de sustentabilidade, como se vocês abrirem no site, vocês vão ver o relatório mundial, nós vamos ter esse cockpit de OKRs para poder trabalhar e divulgar isso para a alta gestão e usar isso com a sociedade e tudo mais. Então,
Basicamente, temos sim, nós temos muitas ferramentas internas, nós temos uma estrutura de TI gigante aqui na América Latina, a gente está contratando um especialista de TI por dia, para você ter uma ideia, né? A toada em inovação tecnológica nossa. Então, sim, a gente tem sistemas internos que nos ajudam e nos apoiam nisso. Sabemos de sistemas muito robustos externos, né? Principalmente para quem, como a Mercedes falou, precisa olhar para o mercado financeiro, né? Mas nós ainda não atingimos essa maturidade, o comitê foi estabelecido no início desse ano. Excelente. Da minha parte, talvez que eu possa comentar é o seguinte: se a gente voltar uns 3, 4 anos para trás, a Mercedes estava muito aquém em termos de digitalização. A gente começou um approach muito forte, isso foi ainda no período pré-pandemia, com uma meta muito forte de se tornar digital. Isso começou pelas linhas de produção e passou pelas áreas administrativas. A gente tem realmente tido um foco muito grande, investido muito, e o que é a principal ferramenta hoje de gestão na empresa é o Power BI. Então, a gente tem colocado todos os dados no BI e procurado criar os dashboards de controle, e os dados ESG estão lá. Então, eu acho que esse é talvez a ferramenta hoje de gestão mais usada na empresa. O que a gente ainda precisa evoluir bastante na questão, na verdade, de geração de dados sobre emissão de CO2 nos processos produtivos. Isso é um ponto importante que a gente está trabalhando. É um tema super complicado, como o Alberto falou, não é um tema trivial. Acho que vocês sabem melhor do que eu que o quão complexo é você fazer de uma forma bastante correta, vamos dizer assim, esse levantamento. Isso é um ponto que a gente está trabalhando em parceria com algumas startups para justamente criar essa base de dados e poder também reportar isso de uma forma consistente. Hoje, isso é uma meta, de ter essas informações e aí criar justamente a meta no sentido de ter também uma produção livre de CO2 e numa linha também muito importante, quer dizer que o objetivo nosso não é simplesmente se eu quero ter uma produção livre de CO2, eu não quero compensar comprando crédito de carbono de outra empresa, né? Então, eu preciso trabalhar nos meus processos produtivos para ter uma produção efetivamente livre de carbono. Mas, para isso, antes você precisa ter direitinho um levantamento do que está gerando e como combater esses geradores de CO2. E essa é a fase onde a gente está. Então, eu acho que esse é o aspecto que a gente ainda precisa trabalhar um pouco e precisa melhorar um pouquinho. Talvez só contribuindo, quando eu falei para vocês que a gente tem um know-how muito grande de TI, né, dentro das nossas operações, do âmbito social também, a gente tem a escola técnica, né, do Senai, e a partir do ano passado a gente começou a fazer a inclusão de DIs, né, de diversidade, equidade e inclusão, também para a escolinha técnica, e criamos um curso, né, interno da escola técnica, exatamente voltado para a automação, a inteligência artificial e digitalização de processos. Então, na verdade, a gente está comprando esses processos da própria escola técnica nossa, né, e alavancando essa rapaziada, e a nossa ideia é que, ao final do curso técnico, eles sejam integrados às nossas áreas de TI, automação, onde a gente gera os bots e tudo mais. Então, é realmente uma retroalimentação, né, da questão educacional e social, atendendo a nossa demanda aí pelos KPIs e pela gestão desses KPIs. Excelente. E aí vocês estão formando o futuro, né? O nosso futuro profissional. Eu acho isso excelente mesmo. Parabéns aí para vocês dois por essa iniciativa de vocês, né? Da empresa de vocês. Tem outras perguntas aqui, eu vou seguir. Nós temos da Fernanda, ela falou assim: achei muito importante essa iniciativa da Mercedes em possuir uma unidade própria de remanufatura. Faz todo sentido dentro da estratégia de repensar sobre o final do ciclo de vida dos materiais. A curiosidade dela é a seguinte: é saber o que se faz com estes itens individualmente após o consumo. Mais especificamente, o que é feito com as espumas dos assentos. Foi bem específico mesmo. Parabéns aí pela pergunta, Fernanda.
Olha, eu vou ser bem sincero, a espuma dos assentos eu não sei, mas eu posso citar um exemplo que a gente acabou de fazer recentemente. A gente fala relacionado aos assentos, né? A gente percebeu que havia muita perda de tecido no corte dos assentos, né? Do tecido dos assentos. Isso começou a gerava um refúgio. Aí a gente fez uma parceria com uma ONG, onde esses refugos de tecido eles são costurados e essa ONG faz sofás. E esses sofás são vendidos hoje aqui na cidade de São Paulo para comunidades carentes, reaproveitando esses refugos que eram realmente jogados fora, era lixo e que agora se tornou um sofá para uma família carente, né? Eu acho que esse é um bom exemplo, não é exatamente da espuma. A espuma, honestamente, eu não sei se tem alguma ação nesse sentido, mas eu acho que esse exemplo do tecido é um bom exemplo, mais ou menos nessa linha. Talvez até a espuma também vá nessa linha, mas aí eu não posso confirmar. E daí tem Excelente. uma discussão interessante, né, Marcos, que eu acho que a gente podia aproveitar aí com essa pergunta. Inclusive a Emília depois ela fala aqui do reporte global, né, se é algo internacional, se as empresas, tanto a Bosch como a Mercedes, fazem reporte internacional. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem também nas nossas empresas, né? Nós temos, além da questão da marca, além dos produtos, nós temos necessidades socioeconômicas nos países, nas localidades, né? Então, se eu comparo hoje o Brasil com a Alemanha, eu tenho realidades muito diferentes e forma de ver algumas coisas, inclusive essa questão ambiental, como tratar os produtos e etc. Né? Como que vocês, nas empresas, tanto na Bosch, Alberto, como Marcos na Mercedes, como é tratada essa questão, né, das diferenças de ações, de práticas na matriz, na Alemanha, na Europa ou em outras localidades, e aqui no Brasil? A gente tem percebido, Luciana, muito forte, cada vez mais a Europa está se distanciando do Brasil quando a gente fala de emissão, né? Então, as soluções que estão surgindo na Europa para trazer ou combater a emissão de CO2, elas são soluções que têm um custo gigante, que têm um foco muito grande na realidade europeia e que estão muito distantes da realidade brasileira. Eu acho que um dos motivos de a gente ter criado aquela área que eu citei de inovação é exatamente esse, é tentar analisar e tentar gerar um debate realmente sustentado sobre quais soluções a gente pode importar e quais soluções a gente vai ter que adaptar para a realidade brasileira. Não adianta a gente imaginar que daqui a 5, 10 anos os nossos veículos vão ser movidos a hidrogênio de uma hora para outra, né? Numa realidade brasileira cuja idade média da frota é de mais de 20 anos. Então, a gente tem que olhar essa realidade, a gente tem olhado, inclusive nas ações sociais, quer dizer, na hora que a gente olha que a gente tem uma planta, em torno da planta você tem uma série de comunidades carentes, você tem funcionários que moram nas comunidades carentes, você tem problemas sociais entre os próprios funcionários, você tem problemas relacionados à condição social que as pessoas vivem. Então, eu acho que esse é um lado do ESG que é muito importante, quer dizer, também olhar a parte do social, talvez aqui no Brasil, tem um aspecto muito mais importante do que o aspecto social na Europa. Embora tenha algumas coisas que também acho que a gente tem olhado, também a gente tem percebido muito como é diferente. Então, um exemplo simples, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente percebe claramente que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil ainda, que ainda tem muito a ser feito, a gente percebe que na própria matriz, o tema de diversidade, quando eu falo, por exemplo, de inclusão feminina, ele é muito mais complexo de ser tratado, existem necessidades de muito mais ações do que aqui mesmo no Brasil. Então, hoje, a Mercedes aqui no Brasil já é muito mais inclusiva com as mulheres do que a nossa matriz. Isso são aspectos interessantes. A gente tem que olhar a cultura local, a gente tem que olhar a realidade local, a sociedade local e procurar adaptar as ações. A gente não pode funcionar simplesmente hoje importando ações, importando medidas e simplesmente achando que você está fazendo certo.
Outro exemplo bom é essa parceria que a gente fez com a própria HK nas carretas de saúde. Por que foi feito isso? Porque a gente sabe que tem necessidades, a gente tem comunidades carentes onde falta atendimento médico, né? E para mim eu posso dar um bom exemplo simples, né? Um dia eu estava em casa e a babá do meu filho me ligou e disse que estava sendo atendida, que ia chegar mais tarde, e ela me mandou uma foto e ela estava numa unidade móvel feita em parceria aí com a HK, puxada por um caminhão da Mercedes. E para mim foi uma satisfação imensa, né? Eu fiquei chateado de saber que ela ia chegar mais tarde, mas foi uma satisfação imensa de ver que, olha, esse é o mundo real, né? Então, assim, não é o PowerPoint, né? Então, assim, ela estava fazendo um exame e ela conseguiu fazer aquele exame porque a gente fez uma carreta, né? Então, eu acho que essa é uma realidade que talvez na Europa você não precise. Então, são ações que têm que ser adaptadas e olhadas para a realidade local. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. E para você, Alberto, como que a Bosch vê essas ações? Vocês têm algumas iniciativas que são globais e outras dessas que você apresentou para a gente, que são feitas exclusivamente para o público latino-americano, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando a gente fala, lembra eu falando de neutralidade de carbono, é uma coisa técnica, né, que a gente consegue estabelecer a meta única para o mundo inteiro. Mas aí, quando você olha região por região, e mesmo país por país, as nuances são grandes, né? Então, por exemplo, a matriz de geração de energia do Brasil contra a matriz de geração de energia do Chile. E nós somos responsáveis por cumprir as metas da América Latina como um todo. Então, nós temos, sim, que trabalhar individualmente para esses pontos, né? Atendendo às demandas com base na matriz energética de cada país. Como mencionado também pelo Marcos, a parte de biomassa, né? A gente tem a nossa vocação aqui para o álcool, agora falando também do hidrogênio verde e tudo mais. Então, quando a gente fala tecnicamente, a gente difere, né? A gente tem uma meta única, que é a neutralidade, mas como a gente vai atingir essa meta única, se é via eficiência energética, se é via geração própria de energia fotovoltaica, por exemplo, né? Eu posso dar um exemplo aqui das nossas plantas. Nós já temos aí cerca de 5% da energia das grandes plantas gerada por painéis fotovoltaicos, mas isso não vale para todos os países. Então, do ponto de vista técnico, tem isso, além de emissões, como o Marcos citou, né? A gente recebe o design dos equipamentos de injeção diesel, dos equipamentos de sistema Otto, né? De ciclo Otto, com base na estrutura mundial, mas a gente tem que fazer todo o nosso ajuste para a nossa realidade. Lembro aí da época do etanol e tudo mais. Então, isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista social, é muito interessante também, porque quando a gente fala, por exemplo, em etnia, né? Quando fala em etnia, basicamente aqui na nossa região, a gente fala de negros e índios, né? Então, como a gente faz esse processo inclusivo. Agora, isso não vale, como você mesmo mencionou, para a Alemanha, né? Então, a gente acaba sendo pioneiros, né? Os front-runners aí, percussores, para determinados tópicos sociais também. Então, sim, a gente tem alguma tendência unificada, né, de práticas técnicas, porém, regionalmente, até em função do incentivo governamental, fiscal, que poderiam nos apoiar muito mais, né, em alcançar a nossa estratégia local, a gente diverge e a gente acaba descolando das decisões aí mundiais. Ou seja, uma meta única de neutralidade de CO2, por exemplo, mas como atingir é diferente a região, país a país. Até um país como o Brasil, a gente difere também com relação a onde nós vamos gerar energia eólica, onde nós vamos gerar fotovoltaica, da onde a gente vai comprar, se a gente vai fazer consórcio, tudo mais. Então, quando eu converso com os meus colegas da Índia sobre neutralidade, a discussão é totalmente diferente, ou com a China, como vocês também devem ter quando a gente fala do ponto de vista da sustentabilidade. É isso. Então, assim, a gente permeia entre uma estratégia comum e peculiaridades que a gente tem que se ajustar e acabar virando pioneiro aí em determinadas tecnologias, né? Basicamente é isso.
Excelente. E acho que vem bem alinhado até, Alberto, com a próxima pergunta aqui que a gente iria fazer para vocês dois. E aí, por favor, complemente, se possível. Marcos, fique à vontade. Então, assim, como alinhar essas métricas? Eu já entendi aqui do seu lado que vocês tentaram buscar uma métrica unificada, encontraram ela e criaram outras métricas regionalizadas no Brasil. Imagino que isso também tem um envolvimento da direção, né? E outros departamentos. Se vocês puderem comentar como que é feito esse alinhamento e como vocês, depois de terem feito esse alinhamento da métrica, chegado à conclusão de quais são, como que vocês comunicam essa informação, esse valor da marca de vocês, do que a Bosch vem fazendo, do que a Mercedes vem fazendo para os clientes, para o mercado. Eu sei que você mencionou, Alberto, que vocês são uma empresa de capital fechado e não tem essa obrigatoriedade, mas eu queria entender também do seu lado, e tanto do Marcos, como que vocês fazem essa comunicação também, se possível. Eu mencionei lá atrás o relatório nosso Mundial de Sustentabilidade, né? Esse relatório está acessível a todo o público, a toda a sociedade, e é um relatório de mais de 200 páginas, onde ele mostra todas as nossas iniciativas mundiais, e aí tem as nossas iniciativas de biomassa aqui na região, o Instituto Robert Bosch, né, como a gente atua, o Senai. Então, esse relatório é a maneira, hoje, mundial, da gente divulgar todo o nosso processo. Uma outra coisa muito importante é que, do ponto de vista de confirmação, né, desses registros e robustez de tudo que a gente faz, a gente sofre auditorias, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de neutralidade de CO2, do ponto de vista de taxa de acidentes, de escassez de água, todos esses indicadores estão dentro do mesmo sistema e nós, via a Ernst Young, há vários anos nós somos auditados, então a cada ano auditam aí 10 plantas nossas no mundo, né, para garantir esse alinhamento, né, do que a gente reporta tanto internamente quanto externamente. Então, muito importante, por exemplo, o tema de greenwashing, né? A gente tem muito cuidado e critério para divulgar as nossas ações e resultados, elas têm que convergir muito bem, e para isso a gente tem aí o apoio de auditores externos que, mesmo durante toda a pandemia, nós fomos extremamente auditados, né, para garantir que esse reporte, então, no final das contas, tudo sai via esse reporte de neutralidade, nosso reporte de sustentabilidade, desculpa, e internamente, nós aí agora com o comitê, a gente tem feito esse reporte para alta gestão e também para nível de gerência e nível de colaboradores, nos fóruns aí adequados, né? Então, a gente está ganhando muita força aí com o comitê, porque aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tinha muitas iniciativas, eu posso mencionar aqui várias iniciativas, como o nosso Kinderhaus, a creche que a gente tem para os colaboradores, tanto aqui na planta de Campinas quanto em Curitiba. Nós fomos premiados pela ONU com relação às nossas iniciativas para mulheres, mas tudo isso não tinha uma visão integrada, né? E o comitê agora, nível aqui regional, traz isso de uma forma muito mais dinâmica, muito mais digital, né? Isso que nós estamos pretendendo, para que todo mundo possa ter acesso via um app, o que for, e a gente possa ter essa consciência de que o nosso processo é robusto, o que a gente reporta é auditável, né, e totalmente alinhado com os nossos pilares de ESG. Basicamente, esse é... Talvez como um comentário da nossa parte, né? A gente tem princípios globais, isso a gente tem princípios muito claros globais e metas claras globais, mas a gente tem metas quantitativas locais. Eu acho que isso é um ponto importante, até por causa dessa realidade muito diferente entre Brasil e Alemanha em todos os aspectos, né? Desde o aspecto ambiental até o aspecto social, de funcionários, etc. Um ponto que a gente ainda precisa evoluir, eu diria, o nosso relatório de sustentabilidade, há um relatório de sustentabilidade, claro. Por enquanto, ainda o foco desse relatório de sustentabilidade, se a gente olhá-lo, a gente menciona as ações da América do Sul, mas ele ainda menciona pouco. Eu acho que ainda ele tem um grande foco ainda
na Europa. Então, talvez um avanço agora que a gente se tornou Daimler Trucks, ou seja, a importância também do Brasil na organização, ela se tornou uma importância maior. Eu acho que aos poucos a gente vai ganhar mais espaço nesse relatório e vai ganhar mais espaço para reportar também as nossas ações. Hoje, de fato, se a gente for olhar o nosso relatório de sustentabilidade, ele tem um foco muito grande na Europa e as grandes metas também têm um foco muito grande na Europa. Não os princípios, acho que os princípios são os mesmos. Então, quando eu falo de princípios sociais, por exemplo, como a gente falou agora de inclusão, por exemplo, a gente tem um claro princípio de inclusão, de ser uma empresa inclusiva, de ser uma empresa que vai buscar todas as alternativas para ter o máximo de diversidade possível. Agora, isso desdobra em realidades diferentes na Europa e no Brasil, como o próprio Alberto comentou. Então, eu acho que são alguns passos que a gente ainda tem que dar, depois da nossa cisão, eu diria, com o grupo Daimler, a nossa criação de praticamente uma nova empresa. Então, acho que vai ter ainda uma evolução desse relatório, mas o mais importante é sempre ter isso em mente, que algumas metas, elas são realmente, principalmente as quantitativas, elas são locais que têm que conversar com o princípio global. Isso acho que é o mais importante, e esse que é o maior desafio, é fazer esse link entre esse princípio global e a meta local e fazer eles se conversarem, no final, ter algo sustentável que possa ser reportado. Maravilha. Bom, gente, antes aí da gente encaminhar para os nossos últimos minutinhos, 20 minutinhos finais e abordar tanto a pergunta da Emília quanto da Fernanda, Alberto, a gente ouviu tudo, cortou bem quando você terminou, parece que foi de propósito, mas incentivo vocês, enfim, a gente separou justamente esses períodos para as perguntas da audiência, então, por favor, caso vocês queiram usar o chat ou levantar a mão e desbloquear a câmera e o microfone, fiquem à vontade. E antes de passar a bola para a Luciana puxar aí as perguntas, eu vou pedir quem se sentir confortável, é claro, para desbloquear a câmera, para fazer um print desse nosso encontro. Poxa, temos aí mais de 50 pessoas aqui dentro aprendendo, sendo instigado, sendo provocado talvez, então não posso deixar passar. Prometo que não farei nenhuma figurinha, é realmente mais para registro, tudo bem? E então vamos lá. 3, 2, deixa eu tirar aqui as notificações. Falta 3, 2, 1 e... Muito obrigado, pessoal. Luciana, por favor. Legal, obrigada, Guilherme. Eu quero até aproveitar esse ponto de discussão agora, porque daí a gente entra justamente na questão da imagem da marca e na seriedade do tema, né? Esse tema vem alinhado aí com a questão do greenwashing, né? A gente tem falado muito sobre essa questão de risco e reputação, como a gente reporta essas informações e se de fato as ações que a gente tem nas empresas são sérias e impactam de fato a sociedade, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do greenwashing. O Marcos aí novamente, né, Marcos? Quando a gente fala em mobilidade, quando a gente fala em veículos elétricos, o que de fato é verdade ou não, né? E aproveitando aí a Emília, eu acho que vai bem a calhar aí com o que a Emília trouxe aqui na discussão, que é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Se para as ações dentro da Mercedes ou na Bosch, se são aplicados, são observados esses objetivos, né? E se existe algo também feito de forma regionalizada. Eu diria assim, ó, o principal ponto, e a gente tem uma preocupação gigante, como eu falei no começo, com a parte de reputação, porque agora a gente lida com o mercado financeiro e isso também tem um efeito muito importante, mas obviamente tem a reputação perante os nossos clientes finais também, que isso é fundamental. Eu acho que isso para qualquer empresa, isso é importante. Então, a primeira mensagem é assim, né? Tudo que você faz tem que ser verdade, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Você não pode maquiar número, você não pode fazer de conta que, né? Porque ao fazer de conta que, ao tentar torcer alguns números, ao tentar torcer alguns KPIs,
uma hora vai dar errado, uma hora vai alguém perceber isso. E, obviamente, também, assim, né, eu acho que o ESG, o grande objetivo do ESG é ter uma gestão da empresa de forma sustentável, como eu falei, não só como meio ambiente, mas como empresa como um todo. Então, assim, os princípios de ESG, na verdade, eles ajudam a empresa a ter uma governança adequada para tomar decisões da forma correta, para enxergar o mercado da forma correta, para se comunicar com o cliente da forma correta. Então, não tem muito porquê você partir para um greenwashing, né? É claro que existe muita tentação, muitas vezes, né? E acho que você mencionou um tema aí de, eu vou falar de veículo elétrico, né? Então, eu vou sair falando que eu vou ter um veículo elétrico, eu tenho um veículo elétrico, eu quero um veículo elétrico, que é importante o veículo elétrico, porque todo mundo começou a falar, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado e você tem que ser muito honesto com o público também, né? Então, se você não entende que seja necessário, se você não entende que aquilo se encaixa no momento, ou se você simplesmente não priorizou aquele tema, eu acho que você precisa comunicar isso da forma correta. Eu acho que isso é o principal, né? Não adianta você começar a querer buscar subterfúgios, você começar a fugir dessas colocações e caminhar numa linha que não é exatamente o que você está fazendo. Eu acho que esse é um ponto que vale para a comunicação como um todo, né? Não necessariamente DSG. Então, qualquer empresa que quer se relacionar bem com o seu público, não adianta você criar um programa e falar assim, olha, eu estou aberto a ouvir o que cada cliente vai falar e eu vou tomar as ações em cima para modificar meus produtos de acordo com o que os clientes falarem. Se você não tiver estruturado para isso, depois de um ano, todo mundo vai ficar decepcionado, porque as pessoas vão trazer milhões de sugestões e no final não vai ter retorno nenhum e aquilo não vai valer para nada. Então, eu acho que o ESG é a mesma coisa. Quer dizer, se uma empresa claramente ela não tem uma política de inclusão, se claramente ela não toma ações de sustentabilidade ambiental, se claramente ela não olha a parte social, não adianta ela falar que faz, porque as pessoas sabem que ela não faz. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E isso conversa também com esses princípios que a Emília comentou, os princípios da ONU. Eu acho que isso tudo faz parte do processo, sim, porque a gente quer ter uma empresa que caminhe de acordo com o que a sociedade deseja. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Não adianta a gente criar uma empresa para nós. A gente quer uma empresa que tenha o objetivo de melhorar a sociedade e, obviamente, que ganhe dinheiro, mas ganhe dinheiro ao trazer benefícios para a sociedade, trazer produtos que conversem com aquilo que a sociedade quer, que siga princípios de desenvolvimento de acordo com aquilo que a sociedade quer, e não simplesmente de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo. Eu acho que esse talvez seja uma grande evolução até na nossa empresa. A gente era uma empresa de engenheiros que olhavam para dentro de si, que desenvolviam muitas vezes produtos muito bons, mas eram produtos de engenheiros para engenheiros, né? A gente passou nos últimos anos a olhar o mercado, né? A conversar com o mercado, conversar com as pessoas, e aí procurar desenvolver produtos para o mercado e da forma como o mercado gostaria que fosse produzido e no final ter um produto de acordo com o que ele gostaria de ter, né? Então, eu acho que essa é a grande evolução que a gente teve nos últimos tempos. Maravilha. E, Alberto, indo um pouquinho aí para a Bosch, vamos aproveitar esse mesmo tema, falando sobre as realidades diferentes aí entre regiões. A Fernanda perguntou aqui que, considerando essas particularidades e necessidades entre as regiões de atuação das empresas, é feita essa análise considerando os KPIs locais aí de atuação? Acho que o Alberto podia começar. Ele falou, eu não vi, ele caiu aqui, né? Eu não sei se ele... Aqui. Oi, Alberto. Oi, Alberto. Então, por favor, você que apresentou uma série de iniciativas aí, olhando para a empresa, né? Vocês fazem essa análise considerando esses KPIs locais? Como que é feito? Qual é a sua visão a respeito desse questionamento da Fernanda? Joia, eu queria primeiro pegar a carona que o Marcos fala, né? Nós também somos uma empresa de engenheiros, né? Então, assim,
Tudo começou lá com o nosso Robert Bosch, né, onde ele deixou valores claros, né, com relação de como a gente deveria atuar. Isso não mudou ao longo desses mais de 100 anos. O que, na verdade, a gente fez foi exatamente o que o Marcos falou, nós nos adaptamos ao mercado, a gente começou a ter esse olhar mais externo, né, da experiência do usuário, né, do nosso cliente, independente se é uma relação B2B ou B2C. E quando a gente fala, a Bosch fala, vocês sempre veem uma certa limitação na maneira como a Bosch traz as coisas para ser o mais transparente possível e a gente não promete o que a gente não é capaz de fazer. Então, nesse sentido, tanto para os nossos produtos, hoje para os nossos serviços, e hoje para divulgar as nossas iniciativas de ESG, os nossos valores e a nossa transparência permanecem a mesma. Quando a gente olha tudo que acontece no mercado, e aí a gente fala, eu dei exemplo de neutralidade, eu dei exemplo de aterro zero, eu dei exemplo de reciclagem de produto, de economia circular, agora a gente está pensando imagina o que a gente produz de scrapping, né, de refúgio, né, e tudo mais, como a gente tratar isso, não deixar isso, não. A gente não sabe, a gente quer ter certeza da destinação final disso. Então, antes de falar que a gente é aterro zero, antes de dizer que nós somos carbono neutral, a gente realmente se certifica muito disso antes de expor isso ao público. E para nós o ESG está sendo mais um caminho nesse sentido, né, de poder dispor todas as iniciativas que a gente faz. E aí, quando a gente olha para a pergunta, eu dei o exemplo da etnia, acho que é um dos exemplos mais claros, né? A gente não pode aplicar o mesmo percentual de negros ou índios que a gente faz aqui para vários outros países, inclusive na própria América Latina. Então, isso a gente tem olhado com muito critério, né? Cada país e atribuído esses KPIs com base na densidade demográfica dessas etnias, né? Um exemplo claro. E na própria condição, né, de trabalho, quando a gente fala, vamos gerar energia de uma usina de álcool, né? O quanto a gente ainda tem do passado de trabalho escravo, de trabalho infantil. Então, isso a gente olha com muito cuidado quando a gente vai prover algum negócio novo, que a gente está nesse caminho, né, de merging and acquisition, prover serviço em vez de só produto. E, por outro lado, também a cadeia produtiva, né? Como a gente pode apoiar desde o nosso pequeno fornecedor até grandes fornecedores, às vezes maiores do que nós, e trazer toda essa transparência, né, no que a gente está divulgando e no que a gente está praticando. Ou seja, a legenda tem que ser muito alinhada com a fala, né? Dessa maneira que a gente enxerga. Então, sim, existem muitas escolhas locais, né, que a gente faz, porque a gente não consegue atender todas as regiões com a mesma estratégia e nem com o mesmo valor absoluto de KPI, em termos de inclusão, em termos de vários outros parâmetros. Então, sim, esse é um grande desafio para nós, trazer isso para o aspecto regional, mas a gente, de uma certa forma, tem tido muito sucesso, assim como a gente teve sucesso nos atrasos que o Marcos mencionou de emissões, né? A gente falava de Euro 3 no Brasil, a gente falava de Euro 6 na Europa, né? Então, como nos adequar a esse passo, eu acho que isso, quando a gente sai do técnico e vem para a parte de ESG no geral, não só sustentabilidade, eu acho que a gente conseguiu realmente trazer isso para os trilhos e, de uma certa forma, mover essa alavanca global com as nuances regionais. E de nossa parte, acho que eu já tinha mencionado um pouquinho, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a gente tem esses princípios globais que têm que ser desdobrados em números quantitativos locais. Então, se a gente fala de economia de consumo de água, por exemplo, a gente tem realidades totalmente diferentes, né? Então, a gente precisa adaptar isso, consumo de energia, fontes de energia, como o Alberto falou. Quer dizer, então, a gente acaba tendo que adaptar esses princípios globais para a realidade local e reportar de volta. Então, isso é
Eu acho que é uma realidade inevitável, passa por isso mesmo, não adianta imaginar que você vai ter uma meta global única e do ponto de vista quantitativo, né? Isso é muito difícil de ser feito. O importante é ter o debate, gerar o debate, chegar-se a um acordo e colocar um número que justamente seja realista, sustentável e que faça sentido para a realidade local, né? Porque senão, de novo, a gente cai no que a gente conversou antes. Senão eu vou ter uma meta, não adianta ter uma meta que não seja sensata para a realidade local. Eu preciso ter essa adaptação, sem dúvida, e é o que a gente procura sempre fazer, a gente tem feito isso. E como eu falei, como a gente é uma empresa, teoricamente, agora muito nova, criada muito nova, esse é um processo que ainda vai passar por alguns ajustes. Praticamente a gente não teve um ano ainda, a Daimler Trucks foi criada em outubro do ano passado, então ainda é um processo que está se iniciando. É óbvio que a gente sai de uma organização maior, já existia um alinhamento disso, então a gente já tem uma base muito forte que veio dos últimos anos, mas aos poucos a gente vai ter que evoluir para reportar isso como Daimler Trucks. No passado é até interessante, quando eu pegava o relatório de sustentabilidade Daimler, ele tinha um foco muito grande em automóveis, e aí a Daimler Trucks era um pedacinho, então ele citava alguma coisinha de caminhão, e aí citava uma coisinha de nada de Brasil, né? Então agora é aquilo que eu comentei, agora aos poucos a gente vai ganhar uma importância muito maior, e isso tem que se traduzir também em todos os outros itens, ou seja, como que você atende a esses princípios começa a ficar mais transparente, o que é até legal, porque agora começa a aparecer muito mais e começa a ter uma preocupação muito maior também com as nossas metas. E você sai de uma visão totalmente local para uma visão mais global, integrada com o objetivo global. Perfeito, Maravilha, Marcos. Só, Guilherme, para comentar aqui, eu acho que esse tema é um tema que não se encerra, é um tema gigante. Isso que o Marcos falou de transformação, eu lembro quando eu comecei a falar de responsabilidade social lá, 2000, né? E hoje isso já mudou muito. A gente tem muito mais discussão aqui nesse grupo. Nas próximas reuniões, a gente deve abordar outros aspectos do ESG, né, Vinícius, Guilherme. É uma discussão muito grande e a gente viu o engajamento aí do pessoal que se interessou pelo tema também. Então, a gente vê que é algo que chama a atenção e que a gente precisa falar mais, né? Então, a gente vai continuar trazendo esse tema aqui no nosso grupo, tá bom? E aproveitar para agradecer aí novamente, Marcos, Alberto, pelas informações, pela discussão, pela troca aí de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Obrigado, gente. Marcos, pela parceria. Em nome aqui da Câmara, eu acho que corroboro, né, faço cor as palavras da Luciana. Caso vocês tenham, desde, por exemplo, mais interesse nesse tema, coloquei dividi tanto o meu contato quanto do Fernando, que esteve no começo do nosso dia, que faz parte do Departamento de Inovação e Sustentabilidade. Então, ele pode apresentar outros painéis, outras possibilidades aqui dentro, e acho que também fazendo coro ao que a Luciana disse, a intenção é realmente a gente poder alinhar esse tema junto com o marketing, para que possamos construir uma agenda muito interessante. Então, por favor, se vocês tiverem outras sugestões, explicações de case, algo nesse sentido, por favor, me enviem. Esperamos vocês para os próximos. Acho muito importante nós termos em mente esse assunto, enfim, que nos é muito rico e é muito importante para a gente enquanto sociedade, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos, e tendo certeza que a gente vai se encontrar no futuro próximo. E, por favor, qualquer dúvida e feedback nesse meio tempo, ficamos super à disposição. Tenham um bom dia, um bom resto de semana, um bom feriado. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.